O tema dessa noite é: Deus cuida de mim. Fala isso para você. Deus cuida de mim. Então, gente, parece que não estão acreditando nisso. Você tem que falar com ousadia e verdade. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não, fala bem alto para você ouvir. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Então, eu vou contar uma história para vocês. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, nós fomos fazendo um curso em novas comunidades. E tinha um fundador de uma comunidade que contou uma história. E essa história ganhou o meu coração. E ele falava da iniciação dos índios. Contava que tinha uma tribo indígena que pegava as suas crianças de 12 e 13 anos e ia fazer um teste com eles, colocar eles numa prova, para que naquele dia, após aquilo, eles já não eram mais crianças, sim adultos na sua tribo. E a história é assim. Conta que eles pegavam essas crianças de 12, 13 anos e levavam no monte mais alto e colocavam ele de pé no meio de uma floresta e vendava os olhos dessa pessoa. Você imagina? E aquela criança, das 6 da tarde até o raiar do dia do outro dia, tinha que ficar com aquela venda nos olhos. E ela só podia tirar a venda após o sol bater na sua cara. Você imagina, a noite inteira, na selva, no meio do nada, na escuridão, uma venda. E aí era um teste para ver se ela ia passar de criança a realmente um homem daquela tribo. Sabe o que acontecia? Eles iam fazendo isso, todas as vezes que completavam aquela idade. A chegar no tempo, o que eles faziam? Colocou aquele índio no meio do nada, com as vendas nos olhos, e foi dando 6, 7, 8, 9, 10, meia-noite, 2, 3, 5 da manhã, 5 e meia, o sol começava a bater na cara daquele índiozinho. E quando o sol batia na cara daquele índiozinho, a primeira reação que ele tinha logo de cara era fazer isso: pá! Tirar a venda. E quando ele tirava a venda, ele olhava para frente, ele via o seu pai com uma lança, vigiando e correndo em volta dele, para que nada acontecesse. É assim que Deus faz comigo e você. Muitas vezes o Senhor nos convida a dar um passo no escuro. O Senhor coloca uma venda aos nossos olhos e a gente logo está tirando, porque falta no nosso coração uma retidão, um desejo, um entendimento que Deus está cuidando de nós, que Deus está com os olhos fixos de nós, presta atenção. Os nossos olhos, às vezes ele tomba para o chão, mas os olhos do Senhor estão fixos em você. Você não é um número para Deus, você não é um CPF, um RG, você é um filho amado, um filho querido do Senhor. E a palavra de Deus aqui no Velho Testamento diz: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Nós acabamos de ouvir aqui a palavra de Deus no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Hebreus 12. Olha o que fala. No Velho Testamento, quem escreve Provérbios é o grande Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus que pisou nessa terra. Ele escreve isso. E no Novo Testamento se repete: estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Hebreus 12, 5. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige
Não, vamos lá. Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Então vejam a palavra de Deus aí. E agora, bate com a palavra de Deus. É engraçado porque quando o tema fala Deus cuida de mim, e aí a palavra vem falando que Deus corrige, castiga e pune. E o nosso coração vira um trevo. Aí você vai falar para mim que Deus me ama, que Deus cuida de mim, sendo que Ele é capaz disso, Ele é. Presta atenção. Tem gente que vai falar assim, então na minha vida eu sou o filho mais amado de Deus, porque a minha vida é uma punição, uma perseguição, uma provação. Presta atenção, olhe para a sua história e vê realmente se Deus é o Senhor da sua casa, se Deus é o Senhor da tua vida, se realmente tudo que você faz, você coloca aos pés dele, se você escuta a voz dele para tomar as decisões da sua vida, e se na sua vida, você olhando tudo isso, você vê que Deus não está no primeiro lugar da sua história, então significa que ele não é o seu Senhor. Então não é Deus te corrigindo, não é Deus te punindo, não é Deus te colocando no lugar, é as suas escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas nos levam para longe de Deus. As nossas escolhas vão pegando o caminho que nos tira do Senhor. Eu quero falar um negócio para você: feliz o filho que é corrigido por Deus, feliz o filho que é moldado por Deus, feliz o filho que é castigado por Deus, porque esse filho tem do lado dele um Deus que sabe cuidar, um Deus que sabe poupar, um Deus que sabe o momento certo de colocar você. É engraçado, né? Jesus ele vai escrevendo os evangelhos e ele vai falando da uva, e ele vai falando que chega uma hora que você tem que podar o cacho de uva, porque se você não podar o cacho de uva, ele não vai crescer e não vai dar frutos. E a vida com Deus é assim. Às vezes Deus vai te podar, às vezes Deus vai te corrigir, às vezes Deus vai colocar você num lugar, Deus vai falar para você, espera aí. Às vezes Deus vai falar assim, não, ó, é a sua hora, e você vai todo correndo, e ele fala assim, não, agora não é sua hora não. E feliz o filho que é atento nas decisões do Senhor, feliz o filho que é repreendido por Deus, feliz o filho que escuta Deus, porque se Deus está te corrigindo, é porque Ele muito te ama. Deixa Deus te corrigir, deixa Deus te moldar, porque depois de muito tempo, de muita correção e de muita intimidade com Deus, você vai olhar lá na frente os frutos daquilo que Ele fez na sua vida. Eu gosto muito de contar história. Por exemplo, tem uma história do pai Paulo Ricardo. O pai Paulo Ricardo ele fala que a família dele se reuniu para cuidar do sobrinho. Ele precisava cuidar daquele sobrinho. Aquele sobrinho estava dando muito, estava doente, estava trabalhoso. Então a família pegou aquele sobrinho e levou no hospital. Só que aquela criança, ela tinha muito medo de agulha. Gente, presta atenção, tinha muito medo de agulha. E quando foram dar a injeção naquela criança, a família toda teve que segurar. Então seguraram as mãos, seguraram os pés, e aquela criança ficou travada. E aí o padre conta que quando foi dar a injeção naquela criança, ele levantou a cabeça, olhou em volta e começou a gritar para a família: vocês não me amam? Olha o que vocês estão fazendo comigo. Aonde esse filho começou a gritar com o pai, que a mãe começou a morar e começou a reclamar. Por quê? Porque não queria tomar aquela injeção. E agora eu quero contar um negócio para você. Eu sou pai de muitos, né? Eu não sei se a gente para, a gente continua, mas já estamos no 7º. O Pedro, aquele neguinho no filho bonitinho, que estava dançando aqui na frente, o Pepe, 3 anos, começou a estudar esse ano.
Gente, catei o Pedro. E aquela festa, né? O Joaquim estudava lá no parque infantil. E o Joaquim, nós passávamos, a gente mora perto do parque infantil. Toda vez que passava de carro, o Joaquim falava: minha cola. E o Pedro: minha cola também. E eles ficavam brigando: não é tua cola, é minha cola, não é tua cola, é minha cola, é minha cola. Gente, você não está entendendo. Era um tropeiro, por causa que um falava que era minha cola e o outro falava que não era minha cola, né? Era uma guerra dentro do carro. E aí ela falava assim: era a cola dele. Aí chegou. Então Pedro, desde que o Joaquim vai para a escola, ele fica na expectativa de chegar a vez dele. Esse ano, né, o ano do Pedro. E aí eu pego o Pedro e levo o Pedro para a escola. Tá, Pedro, olha que roupa bonita. E o Pedro é muito esperto. O Pedro já começou a imaginar que ele tinha que ficar o dia na escola. E o Pedro foi indo, foi chegando perto, ele já foi olhando para a gente com aquela cara de choro, velho. Ô, velho, eu sou um pai frouxo também. E foi chegando mais perto, quando chegou na escola, sabe aquela escadinha lá da escola, do parque infantil? Ele foi subindo. Quando chegou na porta da sala, ele estava tudo bem. Ele olhou para mim, quando cheguei lá, ele falou assim: papai! Começou a gritar. Papai! Começou a chorar e gritar. A professora pegou o bebê e entrou com ele. O Pedro gritou tanto, gente, mas tanto, que eu desci a escada e fui me esconder para ouvir o choro dele. Eu estava chorando demais. Eu estava chorando também. E eu me escondi assim atrás. Ele viu eu me escondi e gritou: papai, me tira daqui, papai, eu quero ir embora com você. Começou a gritar. Eu saí rápido, fui andando rápido no choro dele, parece que ele me perseguindo. Até chegar no carro, eu escutei o choro dele. Eu montei no carro e parece que a gente fica imaginando: cara, parece que eu sou pai, né? Meu filho está chorando. Ele está pedindo para ir embora, mas parece que eu não quero. Mas, eu não sei se você fica com uma impressão que você não está fazendo algo bom. Na nossa comunidade, eu sou muito exigente. Eu não faço isso com ninguém. A Gabi estava ministrando, eu falei assim: não prega, ministra. E eu vou pegando pesado com eles. Os meninos da música, você não sabe o que eles passam comigo. Eu falei: ó, no mínimo 2 horas de estudo nesse tempo. Eu vou pegando em cima. As meninas: não, papai, como que vai ser amanhã? Então, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso, vai dormir assim, vai fazer assim. E a vida eu vou forjando eles. Chega uma hora que eles mesmo vão olhando para mim e vão: meu Deus, que vontade de matar esse cabeça de brigadeiro. Eles vão olhando assim: vamos rezar para ele morrer? Mas eu quero contar um negócio para você. O melhor que a família do Padre Paulo podia fazer por aquela criança era aquela injeção. Ele não sabia que aquela injeção depois viria a cura. O melhor que eu posso fazer para o bebê é dar para ele uma educação. Ele vai chorar, ele vai reclamar, o choro dele vai me perseguir. Mas eu entendo que lá no futuro ele vai ver que é uma amiga. A melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos na comunidade é colocar eles na parede, pressionar: levanta, faz isso, estuda, não dá bom, tem que ser assim, vamos, porque uma hora eu vou embora. E vai chegar um grande dia que eles vão deparar com uma realidade muito difícil. E eles vão falar assim: pode vir, porque eu estou treinado para esse desafio. Às vezes a gente não consegue entender uma correção. Nós achamos que o melhor na nossa vida é ficar passando a mão na nossa cabeça. Mas eu quero contar um negócio para você: o melhor da nossa vida é ser cuidado. Cuidado, Deus quer cuidar. Deus quer colocar você no lugar. Deus quer falar para você que o que você está vivendo, preste atenção, muitas vezes não é a vontade dele.
Ele tomou 9 tiros. Teve uma guerra entre a polícia e os bandidos, ele era um bandido e ele tomou 9 tiros. Fazia uns 5 anos que eu estava na igreja e quando eu deparei com aquela realidade, gente, meu irmão, eu ia pregar naquele dia, eu estava a serviço do Senhor, e naquele dia eu iria ministrar a palavra de Deus na cidade de Rincão. E você consegue imaginar? Eu acordo com Deus me chamando para os tiros, e aí meu irmão morre, fala para minha irmã que tomou os tiros, depois o meu irmão morre, aí depois eu conto para minha mãe, aí depois eu reconheço o corpo, e depois eu vou pregar, e vai acontecendo até o enterro do meu irmão. Mas sabe o que aconteceu? No outro dia, Deus falou comigo. Em Jó 5, 17 a 19, ele falava: eu castigo, eu puno, mas eu poupo. Essa é a palavra que eu pego para Deus. Pode castigar, Senhor, mas o Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem um projeto para a minha salvação. O Senhor tem um projeto para a minha história, meu irmão. Eu tenho que crer nisso, porque Ele vai deixar as coisas acontecer. E às vezes o mal que chegou na sua casa foi o único jeito de você procurar Ele. Às vezes a tempestade na sua família foi o único jeito da sua família acordar e vir para a casa dele. Ah, bendita tempestade! Ah, bendito câncer! Ah, bendito desemprego! André, não estou louvando isso não, meu irmão. Ai de mim, mas se não fosse esse remédio, você não estava sentado nessa cadeira. Se não fosse a aprovação, você não estava sentado aqui esperando uma promessa de Deus para levar para a tua casa. A tempestade ela virá, mas o Deus que te ama tem uma promessa para realizar na sua vida. E nós temos que crer nisso. Você tem que sair daquele grupo de oração com uma fidelidade que você nunca teve, sabendo que os olhos de Deus estão com você. Está chovendo, Deus está comigo. Está sol, Deus está comigo. É tempestade, Deus está comigo. Meu amado irmão, e se você for dando passos assim em direção a Ele, sabe o que acontece? Ele vai correr na sua direção. Feliz o filho que se deixa moldar pelo pai. Feliz o filho que se deixa ser cuidado pelo pai. Após a morte do meu irmão, sabe o que aconteceu? A minha família veio para a igreja. Minha mãe chamou o ministro da Eucaristia. O meu irmão, refundamos um grupo de oração. Meu irmão batia no filho dos outros na salinha. Eu e minha mulher, que já cantava. Eu quero falar que depois da tempestade, viu, família? Depois da tempestade foi difícil, mas eu sei quem eu confio. Eu sempre me considero a minha fé. Depois da tempestade, o próprio Deus vai enxugar as suas lágrimas. Depois da tempestade, o próprio Deus vai entrar na sua casa. Sabe o que tem que acontecer? Deixa Ele ser teu pai. Ele só quer ser teu pai. Presta atenção, lá no meio do nada, no escuro, aquele índiozinho estava morrendo de medo, mas em volta daquele índiozinho tinha um pai olhando e falando assim: ninguém toca na minha criança, eu sei, eu quero ter. Isso é o poder. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos lá Jesus escolhendo pessoas para Ele. Você presta atenção, gente. Se a gente não entender que Deus nos ama nesse exagero, não tem outra coisa, gente. Você consegue imaginar que a mulher adúltera, não falou assim: ninguém te condenou, nem eu, levanta. O Papa da Igreja de Deus é um pescador, gente. Os melhores amigos de Deus na terra, um era leproso, prostituto e mancioso que não parava de limpar a casa, Lázaro, Marta e Maria. Quando Deus, Ele começa a falar da parábola, Ele fala que há mais festa quando uma ovelha perdida volta para casa. Vocês não estão entendendo quem é esse pai. Vocês não estão entendendo quem é esse pai. E quando você entender quem é esse pai, sabe o que você vai falar para ele? Estou aqui, papai. Para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda, pai? Qual é a correção que o Senhor quer fazer em mim, papai? Papai, qual é o caminho que o Senhor quer realizar em mim? Meus amados irmãos, Deus olhou do alto do céu e viu um amigo dele. E quando Deus viu esse amigo, Ele começou a falar para Satanás. Sabe por quê? Porque Deus sabia que aquele amigo dele era fiel. E Deus olha para a terra e vê Jó. E Deus olha para Jó e começa a se imaginar lá do alto do céu, Deus falando: você viu meu servo Jó? A palavra diz que isso daqui, ó.
130 quilos. Se eu cair aqui, eu quero no piso. E para acordar cedo, eu faço as minhas orações, acabo todas elas, vou lá na cozinha, pego os remedinhos, jogo na boca e mando água. Mas não é o remédio que vai salvar a minha vida. Eu vou tomar porque o Senhor me colocou. Os remédios são do Senhor, mas a minha confiança não está naqueles remédios, e sim naquele que mandou eu ir no médico. Aquele que mandou eu ir no médico me convida para se aproximar dele, se aproximar de você. Quantas pessoas estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida? Quantas pessoas estão roubando o lugar de Deus na nossa história? Quantas pessoas estão pegando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão? Você não entendeu que Deus te trouxe neste grupo para construir um laço eterno. Deus te trouxe nesse grupo para reconstruir a tua casa. Deus te trouxe nesse grupo para reconstruir sua família. André, mas está um desespero. Eu sei. Mas está uma provação. Eu sei. Mas aquele que nos chamou, Ele nos ama e não negou o seu filho. Aquele que nos chamou sabe até onde vai o nosso limite. Aquele que nos chamou sabe o seu nome, sabe que está faltando as coisas na sua dispensa, sabe que o desemprego bateu na sua porta, sabe que você perdeu isso. Seu Pai, viva como um filho, caminhe como um filho, dependa como um filho, se jogue como um filho. Porque se você viver como um filho, Ele vai viver como um pai, corrigindo, amando, te exortando, punindo, tirando algumas coisas da sua vida. Sabe o que você acha? Meu Deus, isso aqui é o fim. Não é o fim. As Escrituras contam em Gênesis da história de José do Egito. Conta que José, ele foi o eleito da sua casa. Numa família de 12, ele foi o escolhido. Então, diferente da sua família, José tinha sonhos. E por causa do sonho de José, ele foi humilhado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. E após ser vendido, ele foi tratado como escravo. Ele foi humilhado, perseguido, condenado. Mas sabe o que aconteceu com José? O rei precisava que alguém dissipasse os sonhos. Mas José, como ele sonhava, ele sabia entender o sonho do rei. E quando o rei fala, tem alguém aqui nesse reino, ninguém se levanta, lembra de José. E José chega para o rei e fala, meu senhor, os teus sonhos são isso. Sabe o que acontece? José de preso se torna o primeiro-ministro do Egito. E você não sabe o que Deus tinha. Deus tinha um plano. Toda aquela humilhação de José era para a salvação do povo de Israel. Sabe o que acontece? José, ele sobe no patamar mais alto que ele podia subir. E os irmãos de José, que perseguiam ele, os irmãos de José, que tinham medo dele, que tramaram contra ele, que desejavam a morte dele, chega um certo ponto que eles se rendem a José. E José, cheio do Espírito Santo, você imagina na sua vida, meu irmão, você imagina na sua vida, a pessoa que você mais ama te trai, a pessoa que você mais confia te joga na cisterna. Você imagina que dentro da sua casa Satanás se levanta para te humilhar na sua casa. Mas sabe o que acontece? José tinha um coração de Deus. José tinha uma inclinação para fazer a vontade de Deus. José sabia o que Deus queria para ele. Gênesis 50, 18. Seus irmãos vieram e jogaram aos seus pés, dizendo, somos teus escravos. José disse-lhes, não temos. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era me fazer mal, mas Deus tirou da
eu passei pela salvação desse povo. José, ele sabia que o pai dele estava corrigindo, o pai dele estava forjando o caráter dele, o pai dele estava preparando ele para coisas grandiosas. Se José não fosse forjado, ele não iria saber ser o primeiro-ministro do rei. Não foge. Não foge dos ensinamentos de Deus. Não foge das correções de Deus. Não foge do olhar de Deus para a tua vida. Por um segundo agora, feche seus olhos.